vocês estão no portal Totem de Luz e hoje nós vamos comentar duas perguntas que o Saulo Galindo fez. E todos aqueles que desejarem fazer uma pergunta, se for da minha alçada, conseguir dar meu ponto de vista, eu estarei aqui à disposição para conversar com vocês. Alguém pode se viciar no consumo dessa medicina? A pergunta dele foi mais ou menos essa, relacionado a um vídeo que eu postei, falando sobre as experiências xamânicas e a utilização das medicinas xamânicas, dentre elas a ayahuasca, que é uma medicina, é um chá desenvolvido pelos índios, né? Que te leva a um estado alterado de consciência, onde você consegue passar de ondas beta para ondas tetas, ondas alfa, acessar a sua centelha divina e entrar em contato com a espiritualidade e tudo aquilo que for necessário no momento que você puder acessar. Muitas vezes nós nos deparamos com situações maravilhosas ou mesmo momentos em que nós precisamos tratar traumas e coisas assim. Mas as pessoas desenvolvem o hábito de comungar a medicina da ayahuasca e participar de rituais com uma certa frequência, né? Alguns a cada 15 dias, uma vez por mês, e sempre é desenvolvido um hábito aí. Alguns utilizam de forma esporádica, sempre que acham necessário, mas muitas pessoas elas desenvolvem esse hábito de igreja mesmo. Existem igrejas ayahuasqueiras, né, que trabalham com agenda marcada e os seus trabalhos são fixos. E o que ocorre? As pessoas podem viciar, tudo depende do contexto que você está colocando, né? Porque, na verdade, nós, seres humanos, viciamos em muitas coisas. Eu sempre gosto de falar a esse respeito. O café que você toma todas as manhãs, ele é sagrado. O dia que você não toma esse café, você se sente mal com isso, parece estar faltando alguma coisa. E quando você almoça, você desenvolveu um hábito que acabou se tornando um vício, que é toda aquela liturgia de sentar à mesa, né, de preparar os talheres e tudo mais. Se o ser humano um dia conseguisse desenvolver a capacidade de não se alimentar mais, ele continuaria se alimentando mesmo que ele recebesse energia de outra forma. Por quê? Porque nós viciamos nesta liturgia, nós viciamos no sabor, entende? Ninguém gosta de comer algo que não lhe tenha sabor. Por quê? Porque nós viciamos no sabor. Por isso que é recomendado, por exemplo, as pessoas não darem comida de seres humanos para os seus cães. Uma, porque essa comida pode não estar preparada para o cão, né? Geneticamente falando, e outra porque eles vão viciar na comida dos seres humanos, que tem um sabor completamente diferente às suas rações, e depois vão começar a rejeitar a ração. Então, a questão de vício é bastante relativo. Agora, o ser humano ele tem que se policiar em tudo que ele faz, porque todas as coisas podem levar a um vício comportamental, entende? Muitas vezes não é uma coisa como uma droga, por exemplo, né? Um cigarro que você vicia no cigarro, mas algo que você faz religiosamente começa a se tornar um vício comportamental, entende? Você vai sempre fazer aquilo. Por isso que é muito difícil as pessoas largarem alguns vícios, como eu já citei, até o hábito de fumar, porque muitas vezes aquele hábito leva a uma ritualística. Então, você vê um fumante que ele está realmente pleno do seu momento de fumar, muitas vezes, se ele puder, ele não vai simplesmente acender um cigarro, mas ele vai procurar um canto com tranquilidade, acender o cigarro, e aquele é o seu momento, percebe? Não é só o hábito de fumar, mas é um hábito comportamental, porque tem toda uma ritualística ali. E o que ocorre? Isso pode acontecer com pessoas que vão às igrejas, há pessoas que vão às igrejas que têm o uso da medicina da ayahuasca, ou simplesmente pessoas que têm igrejas que não têm o uso da medicina da ayahuasca. E aquilo começa a virar apenas um comportamento, percebem? E o uso da medicina da ayahuasca também ele deve ser policiado, porque se você estipula algo para a sua vida,
você precisa ver até onde aquilo está te ajudando, se está te fazendo bem. Se comungar a medicina em uma igreja onde tem sua agenda, a cada 15 dias existe uma cerimônia, se isso está te fazendo bem e você está conseguindo fazer a cada 15 dias, né? Mas existem casos que a pessoa simplesmente perdem a mão, e elas querem comprar, levar para casa e consumir hoje, consumir amanhã, consumir depois. E algo que mexe com a sua mente, com o seu estado de espírito, com as suas energias físicas e espirituais, de corpo astral e tudo mais, nós temos que tratar com muita responsabilidade. As medicinas sagradas da floresta têm que ser tratadas com responsabilidade. Se você tem firmeza para estar no trabalho, a cada 15 dias, administrar bem as informações que lhe chegam através de todas essas revelações, todo esse contato com o plano espiritual e com a sua própria centelha divina e seu eu interior, você faz com disciplina isso e você está conseguindo levar isso bem para a sua vida, esteja tranquilo, entende? Mas sempre se policiando, porque todas as coisas que nós perdemos a mão começam a nos fazer mal, quer seja a medicina da ayahuasca, quer seja o rapé, a sananga e qualquer outras práticas que o índio possa nos oferecer, que a floresta possa nos oferecer, ou qualquer outra prática espiritualista, independente de qual religião seja, nós temos que saber até onde ir e como nos conduzir por aquilo, entende? Até que ponto nós necessitamos, se nós fazemos por nós mesmos, se nós estamos envolvidos com o amparo de outros. Então, tudo isso é bastante importante para nós entendermos até onde nós vamos e como nós nos conduzimos diante a esses processos. E outra pergunta do Saulo é em relação às pessoas, elas são orientadas em questão a se elas vão receber, se elas vão se deparar com questões que elas não estão preparadas, ou seja, se os resultados não forem os esperados, por exemplo, né? É um questionamento do Saulo. E esse questionamento também é bastante importante, porque as pessoas quando sentem o chamado da medicina, elas geralmente têm uma necessidade interior, né, psicológica, mental, ou do seu inconsciente, ou mesmo algo que ela saiba que ela queira tratar, seja consciente ou inconscientemente, né, consciente quando ela sabe que precisa tratar algo, e às vezes ela vai com esse propósito. Muitas vezes a firmeza de propósito ajuda bastante, entende? A gente tem que entender que os mestres também precisam passar para a pessoa que, às vezes, o problema que ela mais precisa tratar não é justamente aquele que ela levou. E os anseios do seu inconsciente podem direcioná-la de outra forma. A sua centelha divina pode acessar o seu inconsciente e ver e dar mais ênfase para questões que realmente precisam ser tratadas e estão camufladas dentro de você. E muitas vezes você não quer olhar para aquilo, não quer aceitar aquilo, entende? E acaba sendo tratado outros processos e não aqueles que você levou. Mas geralmente também pode acontecer de que, se é um anseio genuíno, uma necessidade genuína sua que você vai expor, muitas vezes aquilo pode acontecer e você pode ser tratado exatamente com aquela questão, né? Muitas vezes a pessoa vai para um trabalho xamânico e quando ela está na energia da medicina e com seus processos ativos, já em ondas cerebrais já bem propícias, né? E elas sentem a força, elas simplesmente perguntam para a medicina o que fazer em determinada situação, né, o que fazer com determinado problema em sua vida, e as respostas começam a vir, quer seja na mente, ou ela faz um mergulho mental naquela questão e vai se deparar com os resultados daquilo e com as saídas, né? Então, há casos e casos. Muitas vezes nós perguntamos e a espiritualidade, a própria medicina, né? O índio fala que a ayahuasca é uma mãe professora, né? E ela acaba te ensinando, percebe? Então, pode acontecer de você fazer uma pergunta, você ter a sua resposta,
pode acontecer de você ir com algum tipo de mágoa, algum tipo de trauma, você ter ciência disso e você ser amparado também pela resposta e direcionado a que fazer, entende? Pode acontecer de você não ter noção do que vai acontecer ali, porque na verdade a medicina ela vai trabalhar com seu psiquismo e ele por si só, como os próprios especialistas que têm estudado que têm estudado a medicina da ayahuasca, por exemplo, nas faculdades, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, eles dizem que muitas vezes por si só o seu psiquismo faz um movimento em direção à própria cura, né? Então tudo isso pode acontecer. Muitas vezes as pessoas se deparam com situações difíceis, onde os mestres também podem orientar, que são as questões onde podem envolver vômito em alguns casos, diarreia, né? Então são processos difíceis pelas quais a gente passa, que muitas vezes você sente a vontade de vomitar e por isso existe toda uma equipe que está ali com um saquinho de vômito ou um baldinho, com lenços e papéis higiênicos para você, se precisar se limpar, pessoas que te amparam para te levar no banheiro se você precisar de ajuda. Então, existe toda uma equipe, como se fossem enfermeiros até, preparados para um levantar de dedo ou simplesmente olhar e observar quem é que está precisando de um suporte e estar ali ajudando, porque, na verdade, tudo isso acaba sendo passado, né? Precisa ser passado, para a pessoa não assustar quando ela perceber que ela está com vontade de vomitar e ela não esperava por isso. Isso é uma coisa completamente comum e normal acontecer, já é passado. O vômito é uma limpeza, entende? Muitas vezes nós projetamos no vômito todo aquele mal que existe dentro de nós, sabe? E nós jogamos para fora junto com esse vômito. Muitas vezes até toxinas físicas e questões que existem de forma física no nosso organismo também podem ser expelidas ali, sabe? Através de vômitos, fezes ou mesmo um suor frio, né? Tudo isso é o organismo trabalhando junto com o seu psiquismo, junto com a sua centelha divina ou com a própria espiritualidade que ampara a casa nesse momento. Todas essas questões, elas precisam ser postas a limpo para que as pessoas não se assustem, entende? Quando ela tivesse, no caso, ela tiver uma diarreia no momento, que é bastante repentino e passageira também, ou se ela tiver os seus processos de vômitos, ela saber que isso é extremamente natural acontecer. E sempre em casas bastante responsáveis, onde vocês sabem, já ouviram falar, ter depoimentos de pessoas que passaram por ali, entende? Mestres cuidadosos que te servem a uma dose que é uma dose segura e vai observando o seu processo para saber se precisa de servir mais medicina, entende? Então tudo isso tem que ser trabalhado, né? Tudo isso tem que ser posto a limpo. Muitas vezes nós podemos pesquisar o lugar, saber como é o comportamento daquela casa. Aí sim, nós adentramos em um processo com bastante segurança, né? Porque a ayahuasca ela vem sendo estudada no mundo inteiro já há bastante tempo e os terapeutas, eles tiveram até a responsabilidade, o respeito de não catalogá-la como um psicodélico, mas escolheram a palavra nova, né? Que quando eles chamam de enteógeno, que tel quer dizer Deus, ente, que é aquela coisa divina, aquele ser divino que é desperto dentro do ser humano, percebe? E até isso eles tiveram a responsabilidade e o respeito, porque eles analisaram e viram, peraí, isso aí está levando as pessoas aos processos de cura e estão fazendo com que elas entrem em contato com uma consciência elevada, com o seu Deus interior, entende? Eles estão tendo um contato com um divino, isso não é só um psicodélico, isso não é só uma droga. Por isso nós precisamos escolher até um nome diferente. Então são os especialistas, né, nos laboratórios de faculdades que chegaram a esse consenso, sabe? E foram eles também que entenderam que a ayahuasca fazia com que as pessoas por si só fizessem um movimento em direção à cura. A própria mente, o próprio psiquismo
faz esse movimento em direção à cura. Outra coisa que eles perceberam também é que o setting é muito importante, né? Você está num lugar de respeito, um lugar ligado à espiritualidade, onde o ser humano entende que é um lugar de respeito e que existe algo diferente ali. Ele tem figuras que ele respeita ali, quer seja se ele é um religioso, ele está vendo todo um setting voltado para aquilo, né? Muitas vezes uma casa religiosa onde tem a imagem de Jesus, onde tem pessoas que estão ali comportadas, né? Ele tem todo um cenário com músicas falando sobre a divindade, a espiritualidade, então todo o setting é importante, né? Não se compra ayahuasca, por exemplo, para tomar em uma roda de amigos, falando sobre futebol, sobre bebidas, né? E sobre farras. Isso não pode acontecer jamais, entende? E até porque todo tipo de substância que vai abrir o seu psiquismo em uma roda onde você está envolvido com questões que não são de cunho elevado, que não vão edificar a mente, você vai estar exposto aos problemas dos outros, aos traumas dos outros, muitas vezes a conflitos, né? E todo tipo de ordem mental que as pessoas têm e os seus bloqueios e problemas podem ser compartilhados ali, e você, com o psiquismo aberto, pode voltar dessa sua vivência com mais problemas do que quando você chegou naquela rodinha. Por isso é necessário, né, um local onde seja legalmente constituído, que trabalhe com a espiritualidade, sabe? E que seja uma casa séria, aonde as coisas vão acontecer ali, tudo com ordem e decência. Então, essas são as minhas respostas para o Saulo. Espero que ajude bastante pessoas. Eu sei que eu falei um pouco mais do que o próprio questionamento que ele fez. E se vocês quiserem deixar questionamentos aí no que eu puder, eu dou o meu parecer, que não será uma verdade absoluta, mas talvez a minha verdade possa se identificar com a sua forma de pensar e possa te ajudar de alguma forma. Um grande abraço para todos vocês e fiquem na luz desse grande amor.